Bom, gente, boa noite. Eu acredito que muitos estão com dificuldade aí de acessar a internet. Eu vou começar a aula agora, no horário que a gente marcou, e vou deixar gravado e vou mandar o link para vocês, tá bom? A aula de hoje a gente vai falar sobre Freud, sobre o modelo de psicanálise, modelo psicanalítico, né, a contribuição de Freud para o entendimento do que seria, do que seria o desenvolvimento humano, né? Freud tem uma biografia muito interessante enquanto médico, psiquiatra, né? Ele era um estudioso, diferente de outros cientistas na área da psicologia do desenvolvimento. Freud, ele não, ele não era necessariamente um cientista de laboratório. O Freud, ele tinha uma prática clínica de consultório. Então, toda a sua teoria foi, foi elaborada a partir da sua experiência clínica, né, com seus pacientes. Principalmente, o que mais intrigava Freud na época dele eram os fenômenos psicossomáticos, né? Ele era austríaco, viveu, né, em Viena, como na condição de judeu que ele era, né? Ele precisou fugir do seu país e se exilar na Inglaterra por conta da expansão do nazismo por conta da expansão do nazismo na Europa, e onde estavam perseguindo os judeus, né? Ele já estava com uma certa idade, já era um médico conceituado. Vale ressaltar, para vocês terem uma ideia da importância de Freud, que ele é considerado um dos grandes teóricos que revolucionou o pensamento ocidental, junto com Copérnico e Darwin, né? Porque ele é considerado assim, porque é, durante a história do desenvolvimento da ciência, o homem, principalmente um homem após o iluminismo, era considerado o senhor da razão, dono de si, né? E Freud, através da sua experiência clínica, observando os casos clínicos, estudando, investigando os fenômenos psicológicos, ele descobriu que nós não somos conscientes, nós não dominamos a nós mesmos, né? E muito pelo contrário, muitas vezes nós somos dominados por forças estranhas a nós, né, que são inconscientes. Então, acho que a gente, durante a aula de hoje, vai ouvir muito esse conceito, consciência e inconsciente. Esse prefixo in quer dizer não consciente, aquilo que a gente não tem acesso por via direta, né? A gente não... Deixa eu desligar aqui que está fazendo barulho. Aquilo que a gente não consegue acessar diretamente, mas que se encontra ali, afetando nosso desenvolvimento, afetando a nossa vida emocional. Sabe quando você se sente angustiado e alguém pergunta o que está acontecendo? Você fala, eu não sei, eu só sei que eu estou sentindo muito mal. Você não consegue explicar uma razão para o seu sintoma, né? Como é que tudo isso começou, né? Uma história bem interessante, que na época de Freud, e lá pela época de 1912, 18, tinham muitos fenômenos psicossomáticos que eles chamavam de histeria. Então, assim, mulheres que ficavam cegas, que ficavam paralíticas, que eles chamavam de histeria, né? Era um fenômeno conversivo, elas convertiam no corpo algum conflito que os médicos não sabiam muito bem explicar. Às vezes elas ficavam cegas, mas não tinham nenhum motivo orgânico para explicar aquela cegueira. As córneas estavam ok, o cérebro estava em perfeito funcionamento, ela estava gozando de boa saúde, mas elas ficavam paralisadas, paralisavam o braço, ficavam cegas, não conseguiam andar. E Freud tinha um professor, um amigo, que
fazia hipnose, né? E através da hipnose ele conseguia reverter esses quadros, porque quando a pessoa era hipnotizada, ela tinha acesso à gênese daquele conflito, daquela conversão. Conversão é quando a gente converte alguma coisa no corpo. E Freud ficou muito interessado nisso, né? Ele se dedicou à hipnose junto com Bauer, que é esse professor, eles investigaram, mas isso não era aceito na ciência, né? Freud teve, assim, opositores muito ferrenhos, né? Só que Freud começou a perceber que, primeiro, que nem todo mundo era hipnotizável, né? Era suscetível. E segundo, depois de um tempo de experiência clínica, ele percebeu que não era necessário a hipnose, mas que a própria pessoa, através da fala, quando ela falava do seu sofrimento, dos seus sintomas, ela deixava escapar de forma mascarada a gênese desse conflito. Então, Freud, ao longo do. Claro que eu estou resumindo, mas Freud, ao longo do seu percurso de construção do seu pensamento e do seu método clínico, ele foi percebendo que não precisaria hipnotizar, mas que através de uma regressão consciente, então, a pessoa deitava no divã e falava, associava livremente, falava o que vinha na cabeça dela. Então, um dos atos primeiros da clínica psicanalítica era assim: fale o que vem à sua mente, como vem à sua mente. Né? Então, é interessante. Então, vários pacientes deitavam no divã, precisavam ser hipnotizados, mas começavam a falar coisas aleatórias, fantasias, sonhos, né? E Freud foi vendo naquele material rico que emergia ao consciente, claro que de forma mascarada, porque a gente vai já entender como é que esses mecanismos funcionam. Ele viu uma oportunidade ali de intervir por meio da fala, trazendo à consciência esses conflitos, ajudando o paciente a interpretá-lo, e que conforme o paciente ia falando sobre isso, ele ia desaparecendo o sintoma. Então a histérica voltava a enxergar, né, voltava a andar, ela não sofria mais tanto. Né? Então, aos poucos, ele abandona a hipnose, né? Ele não precisa mais hipnotizar os seus pacientes, e aí ele vai, assim, construindo, claro que com muito esforço intelectual e observação clínica, ele vai construindo o seu modo de cura desses pacientes que sofrem desses males, né? E aí ele vai chamar de cura pela fala, né? Não precisa mais de medicação, de internação, mas era possível curar os pacientes histéricos e os pacientes com transtornos psíquicos, com algum transtorno de personalidade, é possível curá-lo através da fala. E olha que a gente está falando de um médico, de um médico psiquiatra, neurologista, que estudava, mas que via que a medicina não dava conta de entender esses fenômenos, que eram fenômenos psíquicos, né? Então, assim, essa primeira parte da aula de hoje foi para apresentar para vocês esse homem incrível. Eu gosto muito da teoria dele, a teoria do Freud marca toda a ciência psicológica e todas as ciências, assim como Darwin, né, e Copérnico também, e instaura, assim, ele revoluciona o modo como a gente enxerga a si mesmo e os nossos problemas, né. Então, vamos começar. Esse daí é o senhor Freud, né? Aí eu fiz aqui uma apresentação, a gente vai seguir a ordem do slide. Patrícia, você está me escutando bem? Eu estou gravando meio que sem ninguém, agora que você entrou. Eu queria ter um retorno. Está saindo o áudio direitinho? Tá sim, tá direitinho. Ah, Tá obrigado, escutando Patrícia, bem. por poder estar aqui na aula. Eu gosto de falar sabendo que tem alguém ouvindo. Eu fiz esse primeiro momento Tá apresentando certo. Freud, né?
Depois você pode voltar, quando eu mandar o link, e assistir só essa primeira partezinha para não ter que repetir de novo, tá bom? Mas é um senhor muito elegante. Freud morreu já velhinho, né? Exilado, ele foi exilado, ele morreu, ele fumava muito, vocês sempre vão ver ele com um cachimbo na mão, né? Ele fumava, na época também se usava cocaína como uma forma, vocês vão falar, vão ouvir também falar em algum momento, Freud usava cocaína, mas a cocaína na época era um tipo de tratamento, de medicação, né? Hoje já é considerado uma droga psicoativa, né? Psicotrópica, né? Psicoativa, mas na época não, se utilizava de forma medicinal. Então, nosso velho Freud, né, revolucionou aí o pensamento, até hoje influencia a nossa maneira de ver o desenvolvimento, é isso que a gente vai aprender hoje, né? Então, o que que Freud, o que que o pensamento da psicologia da época pensava, né? Que a gente, hoje em dia é fácil a gente pensar e falar, a gente fala no dia a dia assim, eu estava inconsciente, mas há algum tempo atrás, há 100 anos atrás, na ciência não era considerada essa categoria inconsciente. A psicologia só tratava de questões conscientes. Então, da aprendizagem daquilo que o sujeito sabe, daquilo que o sujeito aprende, daquilo que é possível verificar através da observação nos laboratórios de psicologia. Eu lembro daqueles modelos históricos que a gente viu na aula de introdução. Então, era muito marcado por uma análise descritiva, né? E a gente viu lá, também estudando um pouco da história da psicologia do desenvolvimento, que Freud e Piaget meio que romperam com isso, né? Meio que romperam porque eles seguiram um método que eles tinham, a partir de sua bagagem histórica, de sua bagagem intelectual, eles foram explorando novos métodos para dar conta de entender o desenvolvimento. E o do Freud é clínico, né? Ele atendia pacientes que sofriam de patologias não orgânicas, né? Patologias psíquicas. E foi através dessa observação desses pacientes que ele foi escrevendo e foi elaborando a sua teoria, né, da observação clínica. Ele não tirou isso do nada, né? Então, o que que o Freud percebeu, né? Que no atendimento desses pacientes, tinha uma parte tinha uma parte do conhecimento sobre si do paciente que ele ignorava ou que ele não sabia sobre si, né? Então, ele estabeleceu um modelo topográfico, que a nossa estrutura psíquica subjetiva, ela é dividida em consciente, inconsciente e pré-consciente. O consciente é tudo isso que a gente sabe de si, né? Se eu perguntar, Patrícia, como é que você está hoje? Você vai descrever ali o que aconteceu, o que você lembra. Então, tudo aquilo que a gente pode acessar, lembrar e ver, tocar, entender, ela é a parte consciente. A pré-consciente é aquilo que a gente não lembra, mas que é fácil de acessar. Então, se eu perguntar assim, Patrícia, como é que foi seu Natal do ano passado? Talvez você não lembre de pronto, mas se você pensar um pouquinho mais, você consegue resgatar essa memória. Porque na nossa consciência não cabe tudo. A gente não lembra de tudo o tempo inteiro, né? A gente tem uma parte que está acesa, atenta, e uma parte pré-consciente, que está ali guardada algumas lembranças que eu posso acessar a qualquer momento, né? Às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro, né? Então ela está ali disponível na consciência, a gente pode ir lá e pegar e lembrar. E tem um inconsciente. O inconsciente é aquilo que a gente não tem consciência, mas que age sobre a nossa vida. Eu vou usar uma metáfora que eu gosto muito. Eu ia colocar até o vídeo, mas tudo é tão difícil, né? A internet de vocês ruim. Então, colocar mais um vídeo para vocês assistirem ia ser legal. Então, eu vou tentar falar que a Netflix tem uma série chamada Freud. É uma série muito ruim, aquela série. Não assistam, não indico para vocês assistirem, não. Mas no primeiro episódio, o Freud, o personagem do Freud, ele fala uma metáfora que eu achei muito interessante para dar na aula. Ele faz assim, imagine uma casa.
Imagine uma casa bem grande. Você pega uma lanterna e vai entrando nessa casa, né? Imagina, uma lanterna de aquelas lanternas antigas, que você coloca aqui e vai entrando. Tudo aquilo que você consegue iluminar e ver é o consciente. Então, tem coisas que você vê, você sabe que existe, né? Mas todos os restos do cômodo da casa, mesmo que você não vê, eles estão presentes. Eles constituem essa casa, mesmo você não indo lá com a lanterna e olhado. Então, o consciente, aquilo que é nessa luzinha da nossa consciência, a gente consegue enxergar e entender. E o inconsciente é tudo aquilo que está na escuridão, né? Então, eu posso dizer que uma coisa não existe só porque eu não a vejo, né? A gente vai entender, vai aprofundar um pouquinho mais isso, né? Então, ele percebia, ao longo dos seus estudos, que tinha muita coisa de emoções, de vivência, de fantasia, guardados, que se expressavam no corpo como doença, mas que eram emoções não elaboradas, estavam presentes, mas não conscientes. Aí prestem atenção aí nessa imagem que aparece aí na tela de vocês. Isso daí é um iceberg, né? Não sei se vocês já ouviram falar do iceberg. Ele usa o modelo topográfico para dizer assim, gente, vocês assistiram o filme Titanic, né? O Titanic, o capitão lá do navio, quando viu aquela ponta para fora da água, assim, que é essa pontinha que está aqui em cima, deixa eu ver se o cursor vai lá, está aparecendo aí o cursor, né? Essa pontinha aqui iluminada pelo sol, ela parece assim que é pequena, né? Mas quando você olha para baixo, a maior parte dela está submersa no oceano, não dá para ver. Então, a ponta do iceberg dá para ver, mas todo o resto está imerso no esquecimento e na escuridão do oceano. Né? Freud usou essa metáfora para falar sobre o modelo topológico, né? Sobre a topologia do psiquismo. Então, a gente poderia classificar dessa forma. Então, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu consigo acessar e tem coisas que eu não consigo acessar e não sei, mas estão lá, né? Eu olho, tudo que eu consigo ver é o que está acima da água. Não quer dizer que lá no fundo existe uma profundidade muito maior do que aquilo que eu consiga ver. Por isso que ele falou, e ele afirmou ao longo da trajetória da psicanálise, causou um reboliço na ciência, que ele falou que o homem não domina a si mesmo. Por que o homem não domina a si mesmo? Porque ele é controlado, ele é movido por forças inconscientes, né? Que ele precisa para se ajustar é uma palavra, não é uma palavra boa, mas ele precisa para conviver, para sofrer menos, né? Cada vez mais tomar consciência dessa parte que está submersa, que está no escuro, que é inconsciente. Agora a gente vai passando os slides, a gente vai entender como é que vai se constituindo essa parte que está no escuro e essa parte que está em cima. Essa parte que está em cima da consciência, a gente chama de psicologia da consciência, que são os outros teóricos que a gente já viu. Freud é diferente porque ele se interessa não só pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente não sabe ou pelo que a gente ignora. Entendeu? Então, muita coisa da nossa vida a gente ignora, né? Por exemplo, né? Deixa eu citar aqui um caso. Ah, não, mas na frente a gente vai ter muitos exemplos, eu não vou ficar aqui nos exemplos ainda não. Agora sim, vocês devem estar se perguntando, né? Mas, professor, por que tem essa parte que a gente não sabe, que a gente não lembra, que está lá, existe lá, mas que a gente não consegue ter acesso e iluminar pela consciência, né? Ele percebeu na prática clínica dele que existe dois tipos de força agindo na nossa organização psíquica, né? Que são forças de resistência e de repressão, né? Aí a gente vai ler aqui, ó, esses trechos que eu coloquei no slide são do texto complementar. Eu achei que na teoria psicanalítica, a Angela Biagio, ela complicou, ela tem uma leitura um pouco mais
complicada, porque ela amplia um pouquinho além de Freud, né? Ela vai falar dos prós freudianos, de Eric Erickson, que não é o momento de a gente falar. Então, pedagogicamente, eu optei por a gente usar o texto complementar. Mas vocês estudaram e leram e fizeram o registro do capítulo 4 sem problemas. É o mesmo tema, só que a organização eu achei mais fácil para apresentar para vocês do texto complementar. Então, vamos lá entender o que é resistência, o que é repressão. O que faz com que a gente esqueça e coloque a maior parte dos nossos afetos, porque, gente, aprenda uma coisa. Tudo que você sentiu na sua vida, você fala assim, passou, entendeu? A gente sente no corpo, a gente sente no psique, aí você fala, passou. Mas será que passou mesmo? Onde é que estão esses registros de toda a nossa vivência emocional, do abuso que a gente sofreu, da incompreensão que a gente viveu, da dor, né, da dor do parto, quando a gente nasceu, porque foi traumático, né, para a criança, imagine um bebê sair do conforto do útero materno, onde é quentinho, né, e sair para fora e enfrentar a luz, o frio, a fome. Então, onde é que ficou esse registro? Será que some da nossa cabeça esses registros, né? Freud percebeu que não, eles apenas ficam inconscientes, não conscientes. Né? Então, vamos lá entender o que separa essas partes, resistência e repressão. Né? Por exemplo, a dor pode ser suportada, qualquer dor que a gente sente no corpo, até um certo limite, não é verdade? Então, por exemplo, se eu pisar no seu pé, você vai aguentar até um certo limite, né? Diante da perspectiva de uma grande dor, os acontecimentos são reprimidos e escapam à percepção consciente. Mas a repressão não elimina eles, né? O trauma reprimido estará sempre permanente, tentando ocupar a consciência. A resistência vai impedir, né? Vai tentar impedir, mas, como consequência da luta, teremos a formação de sintomas neuróticos, né? Como é que eu explico isso para você? Né? A gente vai falar um pouco hoje de sexualidade infantil, então vou dar um exemplo aqui de uma criança, vamos dizer assim, uma criança de 4 anos, 3, 4 anos, ela, por acaso, ela viu os pais transando, numa relação sexual. Ela não tem repertório simbólico para simbolizar aquilo, mas ela sentiu no corpo uma grande excitação, né? Por conta da visão, do que ela viu, ela sentiu uma grande excitação, mas não tem repertório para elaborar aquilo, né? O que vai entrar em jogo aí? O mecanismo de repressão, né? Por quê, né? Porque aquilo foi tão intenso, aquela experiência, aí pode ser uma experiência tanto de excitação, de prazer, mas também pode ser de dor. Digamos assim que você sofreu uma violência física, ou que sua mãe lhe maltratou muito, seu pai, um familiar, um amigo, e você sentiu tanta dor emocional que entrou o mecanismo de repressão para impedir, né, que você se desequilibrasse, né, se desestruturasse, chegasse no limite de se desintegrar. O exemplo disso, dou exemplo para a biologia, como vocês sabem, né? Por exemplo, a gente aguenta uma dor até um certo limite, depois daquilo a gente pode desmaiar e entrar em coma, né? Dependendo do tipo de ferimento que a gente sentir, de dor que a gente sentir, a gente pode entrar num processo de dor imensa que chega a ser insuportável. O que o corpo vai fazer? O corpo vai te desligar, não é isso? Vocês são da biologia, sabem melhor do que eu. O corpo entra num processo de defesa que ele vai desligar, né? Você apaga, fica inconsciente. No psiquismo, a gente pode fazer uma análise parecida. Então, tem coisas que a gente não consegue suportar, que são tão fortes, a gente não tem repertório para elaborar, que acabam sendo reprimidas para que a gente tenha um mínimo de estabilidade. Imagine só, vamos voltar para o exemplo da criança, que acontece muito, porque em muitas casas aí não tem cômodos separados, as crianças acabam vendo os pais tendo relações sexuais.
Então, ele não tem um repertório, a criança não tem repertório para elaborar. E o que, que ela faz? No outro dia, ela viu os pais pelados, né, e tal. No outro dia, ela precisa reprimir toda aquela, a estrutura psíquica dela, de forma instintiva, vai reprimir toda aquela situação para ela poder voltar a conviver com os pais de maneira satisfatória, sem estar com aquela lembrança o tempo inteiro na cabeça. Crianças que são espancadas também pelos pais, elas sentem muita dor emocional e física, mas no outro dia, depois que elas se curam do ferimento, elas estão lá com os pais, vocês já perceberam isso? Elas se aproximam, elas querem o afeto. Elas tentam esquecer que aquele mesmo pai, aquela mesma mãe que é bom, também é mal. Então, ela esquece a parte ruim e tenta ficar mais próximo para conquistar o amor dessa mãe, desse pai, e aí ela reprime inconscientemente, claro, ela reprime para poder se sentir para poder sentir menos dor e menos sofrimento, ela reprime a parte que causa desestabilização e fica com a parte boa. Então, imagine você pensar assim, né, na fantasia infantil, será que minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, ela me bateu tanto? A gente não tem, quando a gente é criança, repertório para poder entender os motivos dos nossos pais, a gente vai conseguir isso depois, a gente não consegue elaborar, e a gente acaba querendo esquecer. Quando demora, você já esqueceu a surra que você levou, você quer acreditar na parte boa da sua mãe, na parte boa do seu pai, na parte boa daquela pessoa que fez aquela violência, ou que causou aquele trauma, ou a excitação mesmo, né? Porque você não tem capacidade de repertório simbólico para simbolizar uma criança muito pequena, a excitação que ela vive, então ela acaba reprimindo aquilo, né? Porque se ela ficar com aquilo o tempo inteiro na cabeça, vai desestabilizar. Assim como uma pessoa que sofre um acidente, que não tomou analgésico, que não chega no seu limite de dor, ela vai automaticamente o corpo vai começar a fazer um processo de desligamento, porque o cérebro não vai aguentar tamanho sofrimento. E de anestesiamento, né? Então, Freud, como um médico que era, viu isso com uma outra qualidade, é claro, gente. Lembrem sempre que eu falo para vocês, a gente não pode pegar as leis da biologia e aplicar nas ciências sociais. Isso é muito perigoso, né? Mas a gente usa isso como analogia, como metáfora para entender, porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, a repressão é esse mecanismo que nos desliga para nos manter equilibrado, que a gente acaba reprimindo. Mas reprimir, como diz aqui, não é eliminar. Essa emoção, ela permanece, né? Então, esquecer não é eliminar. Então, você aí terminou com seu namorado, ele lhe maltratou, você está no outro relacionamento. Aí você diz, eu já esqueci, eu eliminei ele da minha vida. Mas se você não elaborou, não entendeu, não falou sobre isso, não simbolizou, não trouxe para a consciência várias coisas que aconteceram ali, que trouxeram sofrimento, isso vai voltar. E quando você estiver com seu novo namorado, você vai sentir uma angústia, você vai dizer, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com esse meu novo namorado, mas eu não confio nele. Aí você acha que esqueceu, aí quando você vai ver, você está agindo com aquela emoção que não é consciente, ela só vem assim em forma de impulso, de angústia, né? Ela não vem assim, eu estou agindo assim por causa disso. Não, você está com seu novo namorado, ele lhe trata super bem, mas você não consegue confiar, você não consegue casar, ele fala coisa você não acredita, e você diz, nossa, por que que eu não acredito? Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu não consigo dar um passo a mais? Né? Então, Freud iria dizer assim, que tem coisas que você reprimiu, são afetos que você reprimiu, e que esses afetos, nessa luta entre consciência e inconsciência, porque eles não se eliminam, eles não somem, ele vai fazer de tudo para voltar à consciência. E aí ele volta na consciência como? Em forma de sintoma neurótico. O que é sintoma neurótico? Em vez de eu falar mesmo assim, onde dói, eu começo a falar sobre outras coisas. Então, sei lá, vou dar aqui um exemplo. Astrid, desliga o microfone, minha flor. Por exemplo, em vez de falar assim,
digamos assim, sei lá, acho que a gente vai ter mais exemplos para frente. Deixa eu só desligar aqui o microfone que a Astrid esqueceu. Então, isso vem lembrei. Isso vem como formação de sintoma. Então, você não consegue mais dizer por que que você sente aquilo, às vezes porque já passou muitos anos, mas o afeto, a vivência, a emoção, ela está lá no inconsciente. Então, ela tenta vir para a consciência como forma de sintoma neurótico. Então, você começa a dizer assim, nossa, eu não gosto de homem baixo e gordo. Eu tenho nojo de pegar nisso, você começa a fazer e a viver de certas maneiras que você não sabe dizer porquê, entendeu? Eu tenho medo de altura, eu tenho muito medo de altura, eu tenho medo de aranha, eu tenho pavor de ver um cavalo, é, eu não gosto de nada melado, enfim, vários sintomas neuróticos, por exemplo, às vezes tem as mulheres que falam assim, eu só namoro cafajeste, homem que não presta, bêbado. Então, assim, começa a ter vários sintomas neuróticos que você não consegue vivenciar a sua vida de forma tranquila, sem sofrimento, mas não sabe te explicar de onde vem esse sofrimento. Por isso que, diferente de outras abordagens, o Freud se interessa muito pela história de vida, né? Por isso que o Freud falava, fale o que vê a cabeça, como vê a sua cabeça. E a gente já pode imaginar que ele fala isso justamente porque nada desaparece, né? Nada desaparece. Então, uma vez ou outra, a pessoa vai associar, né? E vai pegar ali naquela fala elementos para compreender o que foi esquecido, o que está no inconsciente da pessoa. E ajudar ela a superar hoje, entendeu? A superar hoje esse trauma. Então, a gente falou agora sobre a repressão, né? Aí a gente pode pensar assim, se há uma necessidade de uma força tão grande para impedir que o trauma retorne à consciência, é sinal de que as recordações traumáticas não estão imobilizadas no inconsciente. Há estas ideias éticas e estéticas que tiram da consciência a percepção de acontecimentos cuja dor que o indivíduo não pode suportar, Freud chamou de repressão, né? Então, tem coisas que a gente não pode suportar, que pode vir à consciência, ou vem para a consciência de forma mascarada, esse movimento de forças, né, que a gente não pode suportar, de lembranças que a gente não pode suportar, e entre essa repressão e essa resistência, né, para que manter as coisas assim, para baixo, né. Então, tudo que é muito demasiado, que pode nos desequilibrar, ela fica embaixo. Aí a repressão e a resistência agem aqui, para manter o equilíbrio, né? Para que essas coisas que estão aqui embaixo não subam a consciência e não desestabilize o ego. A gente vai aprender agora o que é o ego, né? Então, para o ego não ficar desestabilizado, a gente joga tudo lá para trás, mas não some, né? Lembre disso, não some. Então, isso que mantém, deixa eu voltar aqui o slide anterior para vocês verem, digamos que a repressão e a resistência, elas agem aqui como se fosse a superfície do mar, né, para impedir com que todo esse conteúdo que está abaixo não retorne à consciência, porque se retornar à consciência, essa parte aqui de cima se desestrutura, né? Por isso que às vezes a gente não pode falar certas verdades na cara das pessoas, como muita gente fala, eu vou falar. Às vezes você lê um pouco de psicologia, você quer interpretar o que as pessoas falam, porque você tem um conhecimento a mais, isso é muito perigoso para não psicólogos. Então, vocês estão estudando psicologia, não vão cutucar onde vocês
não podem, entendeu? Por que eu falo isso? Porque às vezes, gente, aquele sintoma, aquela forma daquela pessoa agir, é o que segura o ego dela. Porque se você tirar aquilo dela, ela desaba, ela não consegue, ela perde as referências, né? Então, isso é um trabalho demorado, é um trabalho de clínica, que a pessoa, por ela mesma, vai tomando consciência dos seus conflitos, né? Até aqui está tudo bem para vocês? Tá dando para entender, Adriana, Astrid? Não escutei. Tá dando para entender a aula até aqui? Qualquer coisa vocês chamem aí, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros, né? Faz um joinha aí se tá, Adriana, ou não. Tá desligado o teu microfone. Oi, Astrid, pode falar. Professor, oi. Boa noite. Boa noite, professor. Professor Fábio, o senhor estava dizendo que é para a gente fazer as anotações para o envio das evidências quando o senhor Sim, solicitar, né? Mas é do capítulo 3, 4? 4 e 5 são as três Isso, teorias, né? A psicogênese, pois é. Esse 3, 4 desculpa, esse 3, 4 e 5 está aqui, tá no né? livro Que da é onde o senhor Biagi. está explicando. Isso, está no livro da Só Biagi. que o senhor ainda já passou por aí? Não, né? Oi? Já passou por aí? Já explicou Eu já expliquei sobre o capítulo Piaget, 4? eu já expliquei Piaget, o capítulo 3, já mandei para vocês o link. Agora é aula de psicanálise, Não deu para entrar. capítulo 4, e na próxima aula vai ser a teoria da aprendizagem social. Aí, depois da aula da próxima semana, eu já vou agendar, talvez no dia 4 de setembro, para vocês me entregarem as evidências, para eu poder registrar a nota de vocês dessas anotações. Isso. Tá. Em Tá relação bom. ao conteúdo, está dando para acompanhar? Você está entendendo? Tô tomando nota aqui de algumas coisas sobre a resistência e repressão. Tá, eu vou mandar esse slide aqui para vocês, tá? Não Isso. precisa. É A porque explicação, eu se gosto vocês de tiverem saber um qualquer dúvida, pouco é só mais falar. sobre. Uhum. Oi? Oi. E aí, Adriana, como é que tá? A internet está muito ruim, a voz fica cortando, não dá para entender quase nada. Adriana, depois você tenta acessar pelo link que eu vou te mandar, tá bom? Mas fica aí, fica aí. Se você entender, você vai falando. Então, ó, Ok, professor. já sabemos agora, né, da topologia consciente, inconsciente, consciente, pré-consciente, inconsciente. A gente também já aprendeu agora que o que mantém essas partes não conscientes e conscientes são mecanismos chamados de resistência e repressão, né? E agora a gente vai estudar as estruturas dinâmicas da personalidade, né? Freud vai dizer também que, além dessa topografia de dizer assim, olha, existe a parte consciente, pré-consciente, consciente, ele foi identificar o que tinha dentro de cada uma delas. Então, ele dividiu também em id, que a gente poderia chamar de instinto, ego e superego. Id, ego e superego. É o que também, de forma dinâmica, mantém essa estrutura do que vai ficar inconsciente e do que vai ficar consciente. Só desliga o microfone de vocês para não ficar trocando a tela depois na gravação. Quando tem áudio, ele fica trocando a tela. O que seria esse id, né? Lembrem lá daquela estrutura, consciente, inconsciente e pré-consciente. Dentro dessa estrutura topológica, nós temos o id, que ele fica na parte inconsciente, tá bom? O que é o id, né, que ele chamou?
a gente pode dizer que ele é constituído por um conjunto de impulsos inatos que já vem com a gente, né, que motiva as relações do indivíduo com o mundo. O conceito de instinto parece explicar bem o mecanismo, como o mecanismo se estabelece, né? Então a gente poderia dizer assim, claro que o Freud sofisticou mais, né? Mas a gente poderia dizer que o id seria uma espécie de instinto, aquilo que já vem com a gente enquanto espécie animal, né? Enquanto ser da natureza, né? E o que que esse instinto nos move? Por exemplo, o bebê ele já vem com o instinto de sugar, né? De explorar as coisas pela boca. Então, assim, quando encontra o seio ou qualquer tipo de alimentação, ele suga, né? É um instinto primitivo. Mas quando ele suga o seio, gente, ele não só se alimenta do leite, ele não está só recebendo o alimento tão somente. Ali, quando ele suga aquele seio da mãe, ou uma mamadeira, ou qualquer alimento, ele está também recebendo ali o carinho, ele está recebendo atenção, ou não, né? Pode ser que a mãe seja negligente, não esteja bem de saúde, enfim, ou está recebendo rejeição, não sei. Mas ali ele está tendo as primeiras experiências com outro ser que não é ele, mas que ele entende que seja a extensão dele, né? Então ele age por instinto, de comer, de chorar, de sentir frio, mas ele começa a criar um corpo psíquico que é para além das necessidades fisiológicas biológicas. Então a gente, por exemplo, o bebê não come só o leite, não toma só o leite materno, ele toma o carinho, o cuidado, a atenção, o olhar, tudo isso vai constituindo a sua percepção de si mesmo e do mundo, entendeu? Então, uma mãe que amamenta, que cuida, que toca, ela vai delimitando aquilo que é o bebê, aquilo que é ela, ele vai escutando a mãe conversar com ele, olhar para ele, ele vai, ele ou ela vai se sentindo mais seguro ou inseguro. Alguns teóricos da psicologia do desenvolvimento percebem que nessa relação primária, de mãe e bebê, é que se estabelece muitos aspectos da nossa personalidade, pessoas que são muito inseguras, talvez viveu nessa relação algum tipo de fantasia de abandono, né? Por exemplo, mães que deixam o filho passar muito tempo sem comer, a criança acaba se sentindo numa fantasia inconsciente de registro. Quando eu falo assim, a criança acaba se sentindo, eu não quero que vocês entendam que a criança nessa época já estava pensando, então falou, minha mãe me abandonou, minha mãe não vem, não é de registros simbólicos emocionais no corpo. Então, por exemplo, se toda vez que eu choro o peito vem na minha boca e eu me sinto saciado, eu sinto prazer, porque eu sinto acariciado, saciado, isso vai ficando como um registro afetivo simbólico no corpo. Então, eu sinto saciedade, eu sinto alegria, esses registros vão ficando, né? Lembra que ele não desaparece? Eles vão ficando. Mesmo assim, mesmo na relação com a mãe ou com outra pessoa que cuida, se ela despreza, se ela grita, se ela deixa muito tempo com fome, esses registros vão se internalizando e vão marcando a pessoa no corpo emocional. Então, ele não tem capacidade, ele não pensa que ela me abandonou, mas ele sente um grande desamparo. E esse grande desamparo vai marcar essa estrutura básica psíquica dele, ou dela, entendeu? Não é um pensamento, a gente fala assim em termos alegóricos para vocês entenderem, mas o registro é um registro afetivo, simbólico. Né? As crianças nessa idade, ela não tem um pensamento elaborado, mas elas sentem o ambiente e reagem ao ambiente. Né? Então, uma criança que é negligenciada, tão pequenininha, quando ela vira um adulto, você percebe que vira um adulto com marcas explícitas, assim, às vezes evidentes, quando não é trabalhado, de desconfiança, não consegue manter uma relação de confiança com outra pessoa, é uma pessoa insegura, desconfiada, é uma pessoa que vive em plena angústia, porque seus registros primitivos, lá no começo do desenvolvimento,
ele não teve um amparo, uma segurança, um cuidado que eram importantes para que ele percebesse o mundo naqueles primeiros registros como um mundo que ele pudesse se sentir seguro e cuidado. Mas isso não vem na cabeça dele assim, isso se lembra que vem como sintoma neurótico. Essa vivência vem como um sintoma neurótico, de a pessoa se sentir, estar no meio de pessoas, mesmo assim se sente inadequada, tem uma autoestima baixa, não sabe explicar porque às vezes tem dinheiro, tem carro, está com o marido, mas não está sentindo um vazio, não sabe por quê, mesmo tendo tudo que sempre quis, ainda se sente desamparada. Então, isso só vem, essas emoções que ficaram registradas só podem vir à consciência em forma de sintoma neurótico. Então, a pessoa fica se queixando, né? Ai, nossa, eu tenho tudo, mas não tenho nada, meu marido é bom comigo, não sei porque eu estou infeliz, entendeu? Então, o paciente, o paciente, a pessoa só consegue se queixar dessa forma porque ela não tem acesso a isso, a esses registros de outra forma, né? E aí o papel do terapeuta, do psicanalista, junto com ela, é ir elaborando esses registros afetivos, emocionais, né? Através de várias técnicas que a gente vai aprender. Quer dizer, vai conhecer, né? Aprender mesmo, só quem estuda muito psicologia. Então, o ID, que é essa parte instintiva, ele é responsável pelo processo primário, que é esse processo que eu disse para vocês, né? Relatei. Ele funciona pelo princípio do prazer. Por quê? O ID sempre vai buscar a satisfação de uma necessidade. Então, por exemplo, se eu estou com frio, eu vou chorar, eu vou buscar instintivamente o calor. Se eu estou com fome, eu busco instintivamente comer, né? Então, vai sempre buscar o princípio do prazer. O princípio do prazer é o princípio da satisfação das minhas necessidades, né? No ID, nessa parte aí do bebê, né, inconsciente, né, não existe o princípio da contradição. Isso é muito importante porque talvez vocês fiquem confusos estudando a psicanálise, achando que fala, professor, mas como uma pessoa pode ser boa e má? Isso é uma contradição. Mas no inconsciente não existe contradição, porque a mesma mãe que dá o peito para a criança, que é boa para ela, é aquela mesma mãe que a criança registra o abandono e entende como má. Ela também é má, porque se ela atrasa de dar o peito 15 minutos, a criança entra num estado de ansiedade e interpreta na sua fantasia primitiva a mãe como má. Então a mãe é boa e má. Então, no registro do nosso inconsciente, não tem, no ID não tem essa coisa da contradição, as coisas são uma coisa e também são outras, né? A luz e a escuridão, ao prazer e ao desprazer. A pessoa ela é boa, o objeto é bom e ao mesmo tempo o objeto é mau, né? Então, por isso que vocês vão ouvir muito, vocês que se interessarem pela psicanálise, esse tipo de afirmação é por causa disso, né? No ID, no nosso inconsciente, não existe a contradição. Ele é atemporal. Lembra do exemplo que eu falei? O que é atemporal? É que não segue a lei cronológica do tempo, né? Ele é atemporal, ele não é temporal. Por que eu falei isso para vocês? Lembra do caso agora que eu falei, do exemplo da mulher, digamos assim, que tem uma pessoa que hoje em dia está bem, sempre conseguiu tudo que ela quis, mas sente um profundo desamparo, o marido dela é bom, ela está com todos os filhos, tudo está tudo muito bem, mas ela não consegue sentir, ela sente um vazio, ela se sente mal, ela se sente, entendeu? Tá ali todas as emoções dela, da vida dela, registrado. Então, quando, às vezes pode ser que ela viveu uma experiência traumática na infância, que ela esqueceu, que está inconsciente, mas está agindo agora, volta como sintoma. Lembre-se sempre, não desaparece. Então, acaba voltando, né? Então, ele é atemporal. Então, você pode falar, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, você se apaixonou quando você tinha 14 anos de idade. Aí, 30 anos depois, você encontra aquele cara, aquela menina que você era apaixonado, e você sente o mesmo frio na barriga, você se treme, você soa frio, você fica nervoso. Por quê? Porque o registro daquela emoção, ele não conhece a lei cronológica do tempo, ele retorna tal como ele era algum tempo atrás.
É claro que se você elaborar, se você conversar com seu namorado, no término, elaborar isso de forma consciente, isso simboliza e não te afeta. Mas se aquilo foi abrupto, se houve conflito, quando tu chegar perto dele, mesmo depois de 20, 30 anos, tu vai sentir alguma coisa dessa emoção que ficou lá atrás e que age na tua vida ainda hoje, porque ela não conhece o tempo, né? Ela não conhece o tempo. Assim como o bebê tem suas experiências, e a experiência que eu tive enquanto bebê na relação com minha família, me afetam ainda hoje em formas de sintomas neuróticos, né, que eu preciso, bebê, adolescente, criança, vai nos constituindo, vai agindo nas nossas decisões, vai formando quem a gente é. Ele é não verbal, né? Essa parte do id, do inconsciente, não é verbal. Então, é como eu falei para vocês, né? Não é que a criança está pensando ali, minha mãe é má, não é nada disso. Ele não é verbal, é um registro simbólico afetivo, né? Não é verbal. Tanto é que as pessoas muitas vezes não sabem dizer por que que elas estão angustiadas, né? Elas falam, não sei, eu não sei explicar, não sei, entendeu? Elas não conseguem, elas só sentem a emoção, só sentem a angústia, mas não conseguem dizer por que estão daquele jeito. Ela funciona basicamente, o id, né? Ele funciona basicamente pelos processos de condensação e deslocamento, que são processos básicos do inconsciente. Então, dentro do inconsciente tem esses mais dois processos, o de condensação e o de deslocamento. Ah, quero ler aqui para vocês esse mecanismo, a gente também não deixar. Tá. Qual é, por exemplo, eu acho interessante esse exemplo aqui, que está aqui. Qual é, por exemplo, a imagem da água, quando a gente pensa em água, ela é um símbolo onírico, quando você sonha com água, considerado universal e simbolicamente ligado às fantasias do nascimento, né? Sonhar com água é evocar fantasias ligadas ao nascimento e ao retorno da segurança do útero materno, né? Estudaremos melhor depois uma relação que agora apresentaremos pronto, né? Diante de um trauma emocional, tendemos a regressar a modelos infantis de funcionamento psicológico. Quanto maior a perspectiva de angústia numa frustração, maior a regressão em que geralmente efetuamos, como um processo defensivo. É o último estágio de uma regressão formal e temporal que podemos efetuar, é voltar à tranquilidade do útero materno. Então, por exemplo, toda vez que a gente está perto de vivenciar um trauma, e aí o sintoma neurótico ele vem para a consciência em formas de sonho e em formas mascaradas, porque senão a gente não consegue suportar essa elaboração, ou não consegue suportar essa elaboração, ele vem em forma de sonho. Então, por exemplo, o que quer dizer aqui? Qual é esse mecanismo de condensação? Digamos assim que você está vivendo hoje um trauma, um conflito, que tem te trazido muitas emoções, muita angústia, e você começa a ficar regressiva, né? Você regride um pouquinho e condensa isso. Aí você sonha que você estava numa água, sei lá, você estava tomando banho de rio e sentiu uma paz, né? Então, por que que esse mecanismo de condensação, assim? Porque quando a gente era bebê e estava no útero, né, no feto, a gente estava envolto pelo líquido amniótico. Essa sensação ficou guardada na gente, né? Na nossa psique. Então, toda vez que você sonha com água, os psicanalistas associam muito ao retorno e à regressão e à condensação dos seus sentimentos para de uma maneira regressiva para as fantasias ligadas à maternidade, ao retorno do útero materno, onde tudo era mais tranquilo, né, onde a gente não precisava enfrentar tantas intempéries, né, e a gente, quando está diante de um conflito, a gente regride, a gente quer ficar só, a gente fica mais, né, isolado, chorando mais, querendo desaparecer,
Na verdade, a gente quer voltar para aquele estado primitivo de ligação com a mãe, né, onde a gente estava lá no útero, onde o útero é um local seguro, né. É, aí ele vai citar aqui um exemplo do homem que tem medo de ser destruído pela mulher, porque quando você vai perceber que muitos homens têm medo das mulheres, né, e quando a gente volta às raízes primitivas e ontológicas, quer dizer assim, o que constituiu a gente como ser, né, nas tribos primitivas, existia um ritual que as mulheres faziam, que elas dominavam a sua própria fertilização e os homens saíam para a guerra, né. Existia um ritual que existia de fertilização, que a mulher se reunia com o homem fecundava ela e outras mais jovens, e depois elas matavam e comiam a carne desse homem, né, e entregavam também como sacrifício para que houvesse, derramando o sangue dele na terra, para que houvesse é, fertilidade, né, tanto da colheita como das mulheres, né. E aí o autor vai falar, né, que muitos homens têm medo de serem destruídos pela mulher, porque na fantasia inconsciente do homem, né, na relação com a mãe, essa mãe boa, essa mãe má, essa mãe que tem todos os atributos que ele precisa para sobreviver, mas ao mesmo tempo que ele quer se destacar e deseja, ela tem uma vagina com um dente, né, que vai castrar ele. Ah, vocês vão ler isso lá no livro na leitura complementar. O que é isso, né? Vagina dentada, né? A vagina que vai cortar o pinto do homem, o pênis, e vai castrar ele. Isso é um registro simbólico, isso é uma alegoria, que na fantasia primitiva os homens têm de que as mulheres possam destruí-los, né? Mas isso tem a ver com a relação primitiva de registro da relação desse homem com a sua mãe, ou com a cuidadora feminina. Porque a mulher é possuidora de atributos, né, de fertilidade, de cuidados, né, que talvez cause esse tipo de fantasia nos homens. Ah, e o deslocamento, né? O deslocamento é bem interessante, gente. Por exemplo, a gente vai citar aqui um exemplo Freud vai citar, trabalhou através do pai da criança, o atendimento de uma criança, o pequeno Hans, né? O pequeno Hans, ele tinha fobia, ele tinha medo de cavalo, ele tinha medo de sair na rua, né? Ele sofria disso. E aí o Freud percebeu, depois de muitas sessões, que o pequeno Hans, que era uma pequena criança, ela tinha aquela fobia, ele tinha fobia de cavalo e de sair na rua, porque antigamente não tinha carro, eram carroças, né? Ele percebeu que a criança tinha um medo terrível de ser castrado pelo pai. Porque imaginação, uma criança de 5, 6 anos, acho que ele tinha 5, 6 anos, ele olha para o pai e vê um pai grande, alto, poderoso, e ele tão pequenininho, né? O pênis do pai é bem maior do que o pênis dele, e o pai possui a mãe dele, que a mãe dele é objeto de amor também dele. Então a criança também ama a mãe, mas a mãe é do pai. O pai tem um pênis grande, e ele tem um pênis pequeno. E o pai é grande e alto, ele é pequeno. Então ele foi tomado por essa fobia. Mas odiar esse pai também é insuportável para a criança, conscientemente. Como é que uma criança conscientemente que ama, mas também odeia o pai, pode se opor a ele? Ele não pode se opor a ele nessa briga, né, por exclusividade do amor materno. Então, o que ele faz? Ele desloca esse afeto para um objeto que lembre essa trama inconsciente, essa fantasia. Por exemplo, no caso desse menino, ele desenvolveu um medo por cavalo. Por quê? Principalmente depois que ele viu o pênis do cavalo. Por quê? Porque quando ele saiu para fora de casa, ele viu que o animal era grande, tinha o mesmo porte que o pai e tinha um pênis grande também. Isso tudo assustou. Então ele deslocou o medo que ele tinha de ser castrado. Ser castrado, gente, não é ser castrado de cortar o piu-piu do menino. Ser castrado é no, no plano de registro simbólico, segundo a psicanálise, ser castrado é perder
é perder o pênis, mas perder aquilo também que o pênis representa de poder, né? É ser descaracterizado, é ser subjugado, né? É perder suas qualidades, né? Como ele não pode se opor ao pai, ele acaba deslocando essa competição, esse afeto que ele tem, desse pai poderoso, para um objeto igual ou semelhante. Então, ele desenvolveu o medo de cavalo. Cavalo é grande e tem o pênis grande, com focinheira, né? Há um deslocamento na transferência das características e condensação no seu reagrupamento, que é permitido ao estabelecer a ligação simbólica com pai cavalo, né? Vocês devem estar achando, menino, que você está doido com essa teoria, né? Mas é exatamente isso mesmo, gente. Então, a gente acaba deslocando para as coisas esses conflitos, né? Eu lembro de uma amiga minha que ela tinha muito medo de postes altos, né? Postes. Se ela passasse perto de um poste muito alto, ela saía correndo, ela saía de perto, ela ficava nervosa, né? Uma vez conversando comigo, ela falou que na terapia dela, ela associando, falando que vinha à mente dela, ela lembrou de uma experiência que ela teve ainda muito pequenininha, né, quando ela era pequenininha, que ela viu o pai, né, que ela estava numa situação, ela viu o pênis do pai, assim, ela achou aquilo muito grande. E aquilo ficou registrado, ela fez o quê? O mecanismo de deslocamento e de condensação, né? Então, ela deslocou aquele para manter na convivência boa e pacífica com os pais, ela desloca aquele afeto para um objeto igual ou semelhante. Então, a, em características, né? Então, o que ela sentiu ao ver aquele pênis do pai grande, ela acabou transferindo aquele afeto para um objeto que desse uma mesma sensação de quando ela era criança. Então, ela transferiu para o poste. Então, toda vez que ela via um porte muito grande, ela ficava nervosa, ela não sabia dizer porquê, até que um dia, na associação, ela conseguiu identificar e perdeu o medo, né? É, vamos lá, que ainda falta muita coisa. O que é o ego, né, gente, dentro dessa estrutura, né? O ego é a parte consciente, né? Ele que nos dá o juízo do que é real, né? O ego partirá do desejo da imagem formada pelo processo primário para tentar reconstruir a realidade nos caminhos que possibilitem a satisfação do desejo, né? O ego, ele é intermediário entre os processos internos, né? O ego está ali no meio entre o id, que é a parte de baixo, e o superego, que é a parte de cima, que a gente vai aprender que tem a ver com as normas sociais, né? Ele é o setor mais organizado e atual da personalidade, porque o ego é o que eu sei de mim. Então, por exemplo, o ego é isso que você está vendo aqui do seu professor, é isso que eu vejo de vocês, que eu posso saber sobre vocês, é a parte mais organizada da nossa personalidade. Essa parte inconsciente das fantasias, dos registros, é a parte mais desorganizada, assim, mais instintiva, que a gente não tem muito acesso. O ego é isso, né? A parte mais organizada da nossa personalidade. Ele domina a nossa capacidade de síntese, então, se eu perguntar para vocês, se você perguntar para você quem é o senhor, que eu começar a responder, eu vou falar algumas características que eu domino, porque eu tenho essa capacidade de síntese que o ego me dá, né, de saber sobre mim. O ego domina a motilidade, ou seja, o domínio da praxis da função do ego, é o domínio do corpo instrumental, então, por conta do ego, eu consigo fazer com o meu corpo o que eu bem quero, eu posso malhar, eu posso fazer sexo, eu posso caminhar. É o ego que dá esse domínio de motilidade, né? E ele organiza a simbolização, né? Ele organiza a simbolização porque a gente só pode ter acesso às questões inconscientes por meio da simbolização, da fala. Aí o ego que vai organizando. Por isso que não é fácil a gente fazer terapia, porque às vezes o psicólogo dá umas interpretações que mexem com coisas na gente, que a gente, à luz da consciência, precisa organizar e leva tempo, entendeu? A gente se desestabiliza um pouco, aí volta. Então é um processo, às vezes, longo, né? O ego também é a sede da angústia, né? Então, através do ego que a gente sabe que está angustiado, né? Então,
Eu consigo sentir e a minha angústia se expressa através do meu ego, né? Ele é responsável também pela detecção dos perigos reais e dos perigos psicológicos que ameaçam a integridade, né? A integridade do indivíduo. Então, eu estou ali nessa briga de forças internas e externas, o ego fica ali no meio tentando administrar as questões que vêm de baixo do id, que vêm daquilo que a gente não sabe, as questões da realidade que estão aqui afetando a gente e as questões do superego que tem a ver com as normas sociais, tá? Então, o ego sofre, né, gente? A gente sofre para tentar dar conta do que a gente não sabe, do que a gente sabe, do que os outros esperam da gente. Então, vocês veem como é que a gente vive esse conflito, né? Então, tem a parte que eu não sei de mim, que age sobre a minha vida, tem a parte que eu sei, que tenta administrar o que eu não sei, que tenta administrar o que eu sei, e que tenta administrar o que os outros querem que eu seja. E aí está o conflito neurótico, né? Essa angústia que a gente sente no ego, ela pode ser uma angústia real, porque a angústia real é isso, que a gente tem medo, por exemplo, de chegar perto de uma onça, porque você sabe que a onça vai te devorar. Você tem medo de perder o emprego, porque você sabe que você precisa daquela renda para sobreviver, para comprar a sua comida, né? Essa é uma angústia real, você está angustiado por questões da realidade, do juízo real. Tem a angústia neurótica, né? A angústia neurótica, gente, é o temor que o ego tem de que as coisas que estão embaixo subam para a superfície, né? Então, quando a gente está assim com angústia neurótica, a gente tem a sensação, quando a gente está em crise, que a gente vai enlouquecer, porque a gente é tomado de emoções, se você fala, meu Deus, eu vou ficar doido, porque o ego está ali lutando, aquela pontinha ali de ego está lutando para não deixar as coisas, aquela parte todinha ali, inconsciente, vir à tona. Aí a gente fica com o que na psicanálise a gente chama de angústia neurótica, né? Geralmente é quando a gente está com essa angústia que a gente procura terapia. E tem a angústia moral, né, que é um sentimento acusatório que a gente sente quando a gente erra, né, tem a ver com as normas sociais. Então, por exemplo, às vezes você fala, hoje eu vou beber e tal, aí você bebe além da conta e você fica com aquela angústia moral porque as pessoas vão falar de você e você vai ser criticado e tal. Então, tem essa questão da angústia moral. Aí nós vamos vir aqui para o superego, né? O superego, gente, é a parte social, né? Então, vamos recapitular sempre. Ego é a parte que eu sei, id é a parte que eu não sei, e o superego é aquilo que os outros esperam que eu seja. Né? E aí a gente acaba assumindo, né? Então, são os valores morais, né? A gente não internaliza os valores morais, né? A gente acaba tomando como nosso alguns valores que são próprios da nossa comunidade, do lugar onde a gente vive, né? A gente internaliza essas normas, né? E essas normas dizem para a gente o que é proibido e o que deve ser valorizado, né? E buscado. Então, você não faz o que quer, né? Não tem o impulso de fazer o que, eu faço o que eu quero, né? A gente internaliza regras e o superego, gente, não é alguém que vai falar para você assim, de fora, olha, não pode fazer isso, não é. O superego é essa voz interna. Então, por exemplo, quando tu entra em conflito, vou usar o exemplo da bebida, você tá hoje doido para tomar uma cervejinha, sair com os amigos, aí você entra em conflito, poxa, mas o pessoal da igreja vai me ver lá. Não, mas eu não devo porque é pecado. Então não precisa ter ninguém lhe acusando. Você já internalizou essas normas do que é bom ou do que é proibido, do que deve ser valorizado, já está em você. Você já internalizou, né? Elas têm a ver com o ideal de ego, né? O ideal de ego, gente, é quando a gente tenta ser
para se sentir aceito e ganhar prestígio, a gente tenta se adequar ao que as pessoas esperam da gente. E meio que tenta negar, assim, o que você é, suas condições, né? Então a gente acaba, através desse superego, tentando buscar freneticamente um ego ideal, entendeu? Aquela que vai ser perfeita, aquela pessoa que vai, que os pais vão amar, né? Então a gente busca o amor dos pais, a gente busca o ego ideal, eu seria o filho perfeito, meu pai vai me amar se eu fazer isso, então eu busco ser adequado, ser educado, tudo que as normas sociais e morais exigem da gente, né? Então a gente às vezes tem um superego com um ideal muito elevado e a pessoa sofre porque não vai conseguir ser aquilo, né? E ela entra em sofrimento, assim. Então a gente precisa às vezes aplacar às vezes o superego é assim bravo dentro da gente, né? A gente não pode errar, que tem aquela vozinha que acusa a gente, né? Que a gente está errado, que a gente fez coisa errada, que a gente é feio, que a gente é inadequado, que a gente vai para o inferno, que a gente vai. Essas todas são normas sociais internalizadas dentro daquilo que eu espero que eu fosse, que eu esperava que eu fosse, que a sociedade espera que eu fosse, e que ficam me acusando o tempo inteiro. E se eu errar, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. A gente tem que respeitar pai e mãe, mas tem dia que a gente odeia a nossa mãe, quer que ela morra. Né? A gente se desentendeu, odeio, quero que a senhora morra. Automaticamente vem uma voz interior que diz assim, nossa, você vai ser castigado. Você não pode desejar, você tem que, porque no ideal de ego que a gente tem, um filho não pode odiar sua mãe, né? E você acaba ali, o superego, reprimindo esse ódio que você sentiu para a parte de baixo, ó, não pode. Aí você fala, ai, tá bom, então não odeio mais não. Mas lembra que o inconsciente, ele é não contraditório, entendeu? Ele é contraditório, né? Então a gente ama e odeia, e a gente só odeia porque ama, gente. Você não odeia quem você não ama. Não tem como odiar quem não ama porque você é indiferente. O contrário de amor é indiferença. Então, se você odeia muito uma pessoa, é porque. E quando chega assim, professor, eu odeio aquela pessoa. Eu digo, ixi, é muito amor que está aí. Nem me engana. É porque você se importa com aquela pessoa, você tem um amor às avessas com aquela pessoa. Tem características naquela pessoa que você admira, tem características suas ali que você consegue enxergar, entendeu? Que eu vou já falar sobre isso. E tem a consciência moral, né? O que é a consciência moral? A consciência moral é isso, né? Do certo, do errado, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa existência, que depende muito da cultura, né? Não tem a ver com nada inato, que a gente nasce com isso, não. É da nossa cultura que a gente vai internalizando essas normas e vai vivendo de acordo com elas para poder ser aceito, gente. Lembra que o nosso instinto busca uma adaptação? Então, quem é que quer viver sendo rejeitado, né? A gente acaba fazendo concessões e adaptações para manter um mínimo de equilíbrio de aceitação social, né? Ninguém quer ser rejeitado pelo que é, as pessoas precisam ser aceitas, né? Mas a sociedade constrói normas e valores do que é certo e do que é errado, né? Aí, gente, entra o batalhão de choque, que eu chamo batalhão de choque. Lembra daquela parte? Eu queria ter uma lousa agora para mostrar para vocês. Eu fico nervoso porque esse negócio dá lá pelo computador. Tem uma parte assim. Lembra daquela parte lá que fica no sol, na consciência, a parte de baixo? Aqui no meio tem um batalhão de mecanismos, digamos assim, que são soldados que não deixam esse conteúdo vir para cima. Esse conteúdo vir para cima causa muita dor, é muito insuportável você ter que lidar com tantas informações, tantas emoções, que você reprimiu para manter o mínimo de sanidade e elas virem à tona. A gente se desentrega, a gente enlouquece, a gente vai enlouquecer, né? A gente enlouquece, porque não dá para processar tudo isso. Aí entra o quê? Os mecanismos de defesa. Eu acho que vocês já ouviram falar do mecanismo de defesa do ego. Esses mecanismos de defesa vão defender o seu ego, o seu eu. Entendeu? Aquilo que você construiu sobre si, que você sabe de si,
eles nunca vão, quer dizer, nunca não, eles vão tentar esses mecanismos equilibrar esse ego, não deixar que as coisas venham lá do inconsciente, lá do id para a consciência, porque o ego, para conviver na sociedade, a gente, para conviver bem, a gente precisa esquecer algumas coisas, né? A gente precisa seguir a vida, não dá para estar, né? Mas lembra que elas não somos, elas governam nossa vida. Mais na frente a gente cai, mais na frente a gente sofre, a gente repete uma situação que a gente sempre repete na vida, e a gente não sabe mais por quê. Aí nessa hora é hora de a gente procurar terapia, viu, gente? Terapia não é para gente doida, não. Terapia é para as pessoas que precisam falar. As pessoas que precisam falar, que estão insatisfeitas com alguma situação da sua própria vida e que precisam falar para entender. Então, às vezes, a gente precisa falar para entender, não é para gente doida, não. A gente, às vezes, falar, você vai para psicólogo, você está doido? Não, pelo contrário, eu estou muito bem, eu estou bem, mas eu preciso entender algumas coisas que está acontecendo na minha vida que eu não consigo sozinho, porque tem que ter uma pessoa para escutar, né? Sozinho a gente não consegue. Esse mecanismo de defesa, gente, eles vão trabalhar para deixar o ego lá sempre em paz, né, quando possível, né? Se é que isso é possível, que não é. Aí nós vamos ter o que? A repressão. O que é a repressão? Né? A repressão é aquilo lá que a gente estudou logo no início. Ela impede que o pensamento doloroso e os perigos cheguem à consciência, pelos motivos que eu já falei, não vou repetir mais. O que é divisão ou cisão? Por exemplo, vou voltar lá no exemplo da criança, no peito da mãe, né? Quando ela mama. Esse mecanismo de defesa de divisão e cisão, ele divide as coisas em boas e más, justamente porque a gente não consegue suportar na nossa cabeça que aquela pessoa é boa e má ao mesmo tempo, entendeu? Então, a mesma mão que dá carinho é a mesma mão que fere, né? A mesma mão que te deu carinho é a mesma mão que te deu uma palmada, quando tu errou. Então, a gente acaba dividindo as coisas em boas e más, né? Quando, na verdade, dialeticamente, elas são as duas coisas, mas para a gente suportar, a gente acaba separando, né? Então, por exemplo, tem crianças que falam assim, às vezes a pessoa que cuida é tão brava com ela, que ela acaba dizendo que ela é má, né? Ela fala assim, eu fiz alguma coisa errada, então eu sou má, né? Aquela pessoa que me deu carinho, que cuida de mim, não pode ser ruim, né? Então eu que sou má, eu que sou inadequado, né? Então, para ela estar me batendo, eu devo ser mal. Então, a criança acaba, e as pessoas acabam cindindo, fazendo essa cisão daquilo que é bom e daquilo que é mal, porque não dá para relacionar e na lógica colocar isso como a mesma coisa sendo as duas coisas. Não dá para suportar. A criança não tem recurso, né? Esse mecanismo de defesa ele é muito primitivo, ele é da primeira infância. Né, a Melanie Klein, os psicanalistas que estudam crianças e bebês, eles conseguem ver muito e trabalham muitas fantasias nesse sentido, né. Melanie Klein vai falar que o seio ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é mal, né, aquela dialética que eu falei para vocês, né. Então, ao mesmo tempo que eu sugo aquele peito da mãe, da minha mãe, e que me dá carinho, me dá satisfação, ao mesmo tempo eu sinto um acesso de raiva e eu mordo o bico daquele peito, minha mãe me dá uma palmada na hora, entendeu? Como é que a criança processa isso? Né? Que o objeto, o objeto, gente, que eu falo é aquilo que eu me relaciono, tá? Não é um objeto de, pode ser um ser humano, e o mesmo objeto físico, assim, aquilo que eu me relaciono é um objeto. Como é que a criança pode, ela acaba cindindo, fazendo uma cisão, né? Porque por falta de recursos, de repertório, de entender que aquilo, que nós somos assim, bons e maus, nós somos luz e trevas, né? Tem um mecanismo também, que é da negação da realidade, né? A gente não percebe os aspectos que nos magoariam, que seriam perigosos para nós. Então, assim, quando você gosta muito de uma pessoa, a gente acaba fazendo, gente, esse mecanismo age muito, vocês vão se identificar aí. Por exemplo, a mãe tá vendo ali o filho, tá fazendo alguma coisa errada, mas ela nega. Automaticamente ela vai dizer, não, mas
meu filho não faria isso, né? Ou ela está percebendo que o marido está traindo ela, mas ela fala, não, não, ele não faria, é um marido dedicado, não faz. Ela entra num processo de negação, porque pensar sobre isso, considerar isso, vai desestabilizar o psiquismo dela ou dele. Então, tudo aquilo que é perigoso, às vezes que no desequilíbrio a gente não gosta de enfrentar de frente, a gente nega, né? A gente nega. Então, isso é um mecanismo clássico de defesa para o ego manter sua estabilidade. Por exemplo, às vezes vem uma amiga de você e fala, olha, a fulana estava falando de você. Aí você escuta ali, aí vai para casa e fica pensando, será que a fulana estava falando de mim? Ah, não, mas ela deve ter algum motivo. Ela, eu acho que a pessoa exagerou. Por que você faz isso, né? Por que tem esse mecanismo de que vai nos defender nosso ego? Porque se eu pensar que minha amiga, que eu confiei em minha vida, está realmente falando de mim, isso vai me causar uma angústia que eu não posso lidar com ela agora. Então, eu acabo negando, né? Eu acabo negando. Então, tudo isso é para proteger o ego. Aí a gente usa essa negação para várias coisas na nossa vida, né? Vocês devem estar negando, ah, não, o professor não vai me reprovar, não, se eu não fizer minhas atividades. Aí a gente usa a projeção, gente, esse mecanismo é muito, muito, muito legal. A projeção é quando quando nós nos sentimos mal ou quando um evento doloroso é da nossa responsabilidade, a gente tenta projetar no mundo externo, para fora da gente, né? Que ao nosso ver, assumir as características daquilo que não podemos ver em nós. Então, gente, tem muita coisa que a gente não consegue ver na gente, que a gente vê no outro. E eu quero que vocês pensem sobre isso essa semana, por exemplo, se, se você pegar uma pessoa que você não, detesta, mas sem motivo, tipo assim, a pessoa nunca te fez mal, nunca, eu falo, não gosto daquela pessoa, não vou com a cara dela, se tenta deixar um pouquinho a emoção de lado e observar essa pessoa. Às vezes, gente, a gente projeta para fora da gente, em outras pessoas, aspectos bons e maus da gente. No, por exemplo, no aspecto mal, né? Às vezes você vê uma pessoa falando, não gosto dela, aquela menina é muito atrevida, é muito espevitada, é muito isso, é muito aquilo. A menina nunca te fez nada. E tu começa a falar várias coisas dela como se tu conhecesse ela. Na verdade, você projeta para ela coisas que você não suporta ver em si mesmo. Porque se você analisar com mais cuidado, tudo aquilo que você está dizendo que é ruim na pessoa são aspectos seus que você não suporta trazer à consciência. Entendeu? Por exemplo, sempre dou esse exemplo, que meu melhor amigo, que já é falecido, primeira vez que eu vi ele, eu odiei ele, a gente brigou, eu odiava, eu dizia, eu odeio esse menino é muito... Eu era na sétima série. E depois eu ficava rindo, porque eu digo, nossa, como é que a gente se tornou melhores amigos? Aí quando eu fui estudar psicologia e comecei a estudar Le Freud, eu disse, nossa, era isso, porque o Lacerda era muito parecido comigo. Eu via nele coisas boas que eu não conseguia ver em mim, eu via nele coisas ruins que eram minhas, entendeu? Eram minhas coisas ruins. Outro exemplo positivo, por exemplo, gente, quando você sente uma inveja e você não quer assumir, você tem aquela admiração pela pessoa, por exemplo, se você for vítima de uma inveja, aquela menina tem inveja de mim, na verdade é uma admiração, né, que a pessoa não consegue lidar, ela projeta em você algumas coisas que são dela. Por exemplo, se você pegar um artista, uma pessoa que você admira muito, gente, se você não conhecer essa pessoa a fundo, todas as qualidades que você vê nela, você pode ter certeza que são suas qualidades. Então, por exemplo, se você falar, ai, nossa, eu admiro muito a fulana, ela é assim, você nunca conviveu com ela, mas ela é assim, ela tem garra, ela tem... Na verdade, são qualidades que você também projeta para fora, para um artista de cinema, para algum, mas que são qualidades que você não conseguiu integrar a si mesmas. Então, você consegue enxergar melhor no outro essa qualidade do que assumir que você as tem. Entendeu? E o ego usa muito isso para não tirar a gente da nossa zona do conforto, né? Então é muito melhor estar aqui criticando uma pessoa que eu não conheço, do que eu lidar com aqueles aspectos que eu estou falando que ela tem, que eu não conheço ela, mas que eu digo que ela tem, que na verdade são meus. Ou daquela pessoa que eu admiro, que tem garra, que trabalha, que tem força de vontade, mas que é melhor eu ver fora de mim do que eu reconhecer em mim mesmo, porque senão isso demanda do ego ter que se ajustar,
para reconhecer isso em si mesmo, você teria que fazer um percurso diferente de vida, e você acaba ficando na sua zona de conforto. Então, o mecanismo de projeção ajuda os psicólogos e a você mesmo, se você prestar atenção nas suas próprias atitudes, aprender a reconhecer quando você está falando de coisas que você não suporta ver em si mesmo. Por exemplo, muitas vezes os pais, quando batem nas crianças, criticam as crianças, ou os adolescentes, eles estão vendo aquele adolescente e aspectos naquela criança daquilo que eles são. Imagina só, você vê uma criança pequena e você diz, esse menino vai se tornar isso, esse menino aquilo. A criança está se desenvolvendo, né? Então, o pai projeta aqueles aspectos negativos que tem dentro dele na criança, que às vezes nem entende por que está apanhando. Então, esses são mecanismos de projeção. A gente projeta no outro conteúdos que são nossos. A gente projeta no mundo externo característica daquilo que a gente não pode ver em nós. E isso também não é só para pessoas, mas como para objetos. Vocês já ouviram falar das lâminas de Rorschach? São umas lâminas de mancha de tinta que a gente pergunta assim, o que você está vendo aqui? Aí o paciente começa a falar, né? Eu vejo uma árvore, vejo isso, vejo aquilo. Tudo isso que o paciente vai falando que vê, a gente interpreta como projeção dele para poder fazer uma análise psicológica. Né? Então, ele projeta conteúdos dele. Né? Vocês têm que aprender isso, gente. A gente olha pelas nossas lentes daquilo que a gente vive. Né? A gente não tem um repertório de toda a humanidade para julgar as pessoas e as coisas. Tudo que a gente fala mais de nós mesmos do que da pessoa. Então, Freud dizia assim, se João fala de Pedro, eu sei mais de João do que Pedro. Entendeu? Então, se João fala de Pedro, eu sei mais do João do que do Pedro, porque se o João está falando de Pedro, às vezes ele está projetando coisas dele no Pedro, que ele nem conhece. Então, a gente consegue ter acesso a algumas informações. A racionalização é um mecanismo muito poderoso, por exemplo, eu estou falando agora da projeção, vocês devem estar racionalizando aí, né? É quando a gente tenta pegar essas vivências afetivas que a gente sente, que são intensas, e tenta trazer elas numa coisa lógica, né? Então, por exemplo, eu falei agora da projeção, e pode parecer esquisito você ficar, não, mas acho que isso não é, porque você tenta racionalizar coisas e vivências afetivas para não ter que lidar com essa afetividade, né? E com isso a gente tenta provar que somos merecedores do reconhecimento do outro, entendeu? Então, eu racionalizo a minha emoção que eu vivi, eu coloco ela na lógica. Não tem aquelas pessoas que são muito racionais, aí falam assim, nossa, as pessoas quando são muito racionais, quando elas explodem, elas são violentas, né? Por quê? Porque ela não vive essa vivência afetiva, né? Ela tenta passar pela lógica justamente para agradar as pessoas, para se sentir superior. Então, às vezes, você vive uma situação tão intensa, eu vejo isso em muitas pessoas, né? Às vezes é uma situação muito dramática que a gente está vivendo, a morte de alguém, uma tragédia, alguma coisa, a pessoa tenta dizendo assim, não, gente, calma, isso daqui vai passar, vocês têm que entender que... Aí começa a explicar, racionalizar, ela não entra em contato com a afetividade, com a vivência afetiva, ela tenta criar estratégias lógicas para poder lidar com o afeto. Mas isso é um mecanismo, todo mecanismo de defesa, ele é precário, ele nunca ele é provisório, porque vocês sabem que isso retorna como sintoma, né? Como a gente já falou lá em cima. Então, isso não some, né? A vivência afetiva, ela não some. A identificação, né? Diante de sentimentos de inadequação, o sujeito internaliza as características de alguém valorizado e passa a se sentir como ele é. Gente, a projeção é jogar para fora, a identificação é jogar para dentro. Por exemplo, eu me identifiquei com, sei lá, deixa eu citar aqui um exemplo de um... Aí eu posso dizer assim, gente, eu me identifico tanto com, sei lá, com a Xuxa, vamos colocar assim, a Xuxa, né? Eu me identifico tanto com a Xuxa, aí eu vejo as características dela, e daqui a pouco eu passo a me sentir como aquela pessoa. Entendeu? Então você fica totalmente identificado. Não tem aquelas pessoas que se identificam com as outras e começam a falar do jeito delas, falar mesmo com sotaque, com ela meio que para não se sentir inadequado diante daquela pessoa, ela acaba internalizando aquelas características para ser como ela.
entendeu? Então, eu já vi pessoas assim que às vezes admira tanto uma pessoa que ela começa a se comportar como aquela pessoa se comporta, porque às vezes ela se sente tão inferior que ela, em vez de projetar, ela botar para fora, esse mecanismo ele é interno, ele vai de fora para dentro, ela internaliza coisas que não são ela, não são características dela, mas de outra pessoa, mas para se sentir mais próxima do que aquela outra pessoa é, entendeu? Esse é o mecanismo da identificação. Tem mulheres que se identificam, por exemplo, tem mulheres que falam assim, vou dar um exemplo assim bem básico, assim, tem mulheres que falam assim, eu quero casar com um homem rico, que me dê isso, que me dê aquilo, que trabalhe, que faça isso. Olha só, gente, como se ela tivesse que casar, como se pela identificação, tudo que esse homem possui fosse dela, e não é, entendeu? Na verdade, o que ela está dizendo, o que ela talvez deseje, é ela ter um emprego, ela ser próspera, entendeu? Porque pelo mecanismo de identificação, se você for pensar racionalmente, nenhuma dessas propriedades é dela. Mas ela acha que por estar perto de alguém assim, ela vai ter isso por identificação, ela vai se tornar parte disso, né? Isso evita com que a pessoa se comprometa também com seu próprio, com a construção da sua própria vida, do seu próprio destino, né? Em vez de ela trabalhar, essa pessoa, ela ou ele trabalhar e construir aquilo, ela pela identificação se aproxima e acha que aquilo faz parte dela, quando na verdade é um castelo daquilo que ela é. A regressão é muito interessante, acontece com a gente o tempo inteiro e acontece com as crianças também. É quando as crianças voltam a níveis anteriores do desenvolvimento, né? Quem tem mais de 2 filhos aí deve saber que, por exemplo, quando o filho mais novo nasce, o mais velho, geralmente ele regride um pouquinho. Então, digamos assim, que você tem um filho de 4 anos que já deixou a chupeta, aí o mais novo nasceu, ele regride à fase anterior, ele fica um pouco mais bobo, querendo mamar também, querendo outras coisas. Nós adultos também, quando sofremos alguma desestabilização emocional, a gente regride, a gente quer ficar sozinho, a gente chora, a, a gente quer o colo da mãe, do pai, né? Quer ficar pertinho. Então, assim, quer nossos objetos de valor. Então, a gente, regressão é um mecanismo de defesa que a gente volta a fases anteriores do desenvolvimento. Né? A gente vai perceber isso no desenvolvimento das crianças, quando a gente for estudar, mas acontece com a gente também. O isolamento, gente, é quando a gente isola um pensamento, atitude ou comportamento das conexões que teria com o resto da elaboração mental. Então, por exemplo, você está me contando aqui um caso, eu falo, mas o que isso tem a ver com isso que você viveu? Aí você isola, como se não separa as coisas, entendeu? Então, você isola um pensamento, uma atitude ou comportamento do resto das coisas, entendeu? É um mecanismo de isolamento. É, Você fala só de um aspecto, ignora os outros, entendeu? Porque é muito insuportável ter que pensar naqueles outros aspectos. Então, tudo isso é isolamento. O isolamento do afeto, por exemplo, quando tu tem que estar na presença de alguém que te fez muito mal ou te fez muito bem e não, que fez muito mal, que aquilo é muito doloroso. Aí você chega lá frio, você isola o afeto, você trata a pessoa friamente, é isolamento do pensamento, isolamento do afeto, isso é um mecanismo de defesa. Né? O deslocamento através dele, a gente descarrega nossos sentimentos acumulados, em geral, sentimentos agressivos, em pessoas e objetos menos perigosos. É aquele velho caso, né, gente? A gente briga no trabalho, chega e desconta nas crianças, no cachorro em casa. A gente desloca aquele sentimento da pessoa que tem que ser para alguém que a gente não pode bater, por exemplo, eu não posso agredir meu chefe, mas quando eu chego em casa eu quebro a porta, eu pego todo aquele afeto e bato no cachorro, aí fico impaciente com meus filhos, então eu desloco o afeto daquele objeto que era para ser, da raiva que eu tenho de uma determinada pessoa, mas que eu não consigo fazer aquilo, se for mãe ou pai, a gente não pode brigar, aí eu desloco para outra pessoa, né? Eu ouço muito isso dos namorados, né? A pessoa fala, ele teve problema no trabalho e chegou e me tratou com grosseria, não ficou sem paciência comigo. Ele está fazendo um mecanismo de defesa, por exemplo. Aquela raiva, aquele sentimento está dentro da pessoa, não saiu. E ele precisa botar para fora. Ele acaba chegando em casa e fazendo de outra pessoa menos perigosa
um objeto do seu deslocamento desse afeto, né? O que não é justo, né, gente? A sublimação, que é outro mecanismo de defesa, é quando os desejos afetivos, que consideramos sexuais no sentido amplo, quando não podemos ser literalmente realizados, são canalizados pelo ego para serem satisfeitos em atividades simbolicamente similares e socialmente produtivas. Então, digamos assim que você tem desejos afetivos, a gente vê isso muito na arte, assim, artistas que não podem ter o seu objeto de amor, têm sentimentos eróticos por alguém, produzem arte, faz uma música bonita, pinta um quadro, tudo isso é sublimação. Em vez de realizar aquilo literalmente, você sublima, por exemplo, mães que queriam muito ter filho, mas não podem, acabam sendo excelentes professoras, cuidam de várias crianças. Ela sublima aquele afeto, aquele amor para o cuidado com outras pessoas, ou para a arte, entendeu? Todo tipo de arte é uma forma de sublimação do desejo. Né? Então, a gente vê ali que tem uma carga de sofrimento, tem uma carga de amor, a música tem isso muito, então são sublimações, e a gente acaba fazendo coisas com esse desejo que são socialmente produtivas, que as pessoas gostam, né? Então, pessoas que têm abstinência sexual também, que não podem transar, elas acabam se dedicando a outras coisas, que é mais socialmente aceito do que ela sair por aí praticando sexo, né? Não que seja uma coisa negativa, mas em algumas culturas você tem que esperar, em algumas religiões você tem que esperar, e você acaba sublimando aquele desejo sexual para coisas relacionadas à fé, à igreja, à, à arte, à música. Não desaparece, gente, ele ganha outra forma, entendeu? Mas está ali. Aí Freud deu uma ênfase, né, à sexualidade, né, e à libido. Sexualidade e a libido são temas muito recorrentes, né? Quando a gente fala de sexualidade, gente, a gente não está falando de sexo, né? Toda nossa vivência com outros seres humanos e com nós mesmos é uma vivência de sexualidade, tem a ver com a nossa sedução, o nosso modo de se portar, com o nosso modo de ser aceito, né? Tem a ver com sexo também, tem a ver com toda essa nossa energia, que Freud vai chamar de energia sexual, que brota em relação à sua satisfação, né? Então, isso, basicamente, é o que Freud traz, né? Muitos acusam ele de ser um tarado, né? Que fala só de sexo, de sexualidade, mas não é. Ele observou que a libido e as pulsões, né, do ser humano eram pulsões que tinham a ver com a vontade, né? Com a satisfação desse impulso, desse desejo. Organiza a gente, né? De diversas formas. Aí a gente vai ter, gente, a fase que aí ele vai falar, Freud foi muito massacrado, porque ele falou de sexualidade infantil numa época que as crianças eram tidas como anjos, né? Como se as crianças não expressassem a sua sexualidade. Aí ele vai falar das fases do desenvolvimento psicossexuais, né? Vocês aprofundem mais, eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu vou só apresentar para vocês, mas vocês aprofundem mais na leitura, porque basicamente é essas fases. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genitais, né? A fase oral é essa fase que o bebê conhece o mundo, né, e pelo seu instinto de pulsão, já de se alimentar pela boca, ele vai ali satisfazendo vários desejos de presença, como eu falei para vocês, né, de cuidado. Então, a zona erótica, a zona de satisfação erótica do bebê é pela boca, né? Ele chupa o dedo, ele morde, porque há uma satisfação, uma necessidade instintiva de colocar e de conhecer o mundo pela via da oralidade. Ah,
Aí vai falar que da motilidade incorporativa, né, que o bebê, por exemplo, ao sugar o seio da mãe, ele suga não só o leite, mas as qualidades daquela mãe, com os cuidados que eles ele vai recebendo ali, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a estruturação bem primitiva do desenvolvimento da criança, né? Depois, gente, que a criança passa pela fase oral, ela vai ter uma zona de satisfação que tem a ver com as características, por exemplo, quando a criança faz o cocô, simbolicamente, e numa fantasia primitiva dessa vivência, ela está entregando um produto dela ao mundo. Então tem um valor simbólico, por exemplo, quando a mãe nos cuidados com a criança, os psicanalistas enfatizam que elas têm um cuidado com a limpeza da criança, com a higiene, com a limpeza do cocô, de repulsa, de nojo. É como se a criança estivesse dando um presente ao mundo, colocando o seu produto no mundo e estivesse recebendo em troca disso o repúdio e a indiferença, o nojo, né? Então imagine, né? A criança está ali começando a controlar os seus esfíncteres, né? Que é a capacidade de segurar e de reter as fezes, e ela começa a fazer isso de reter e de soltar as fezes, ela começa a fazer isso também prestando muita atenção nessa dinâmica da relação dos pais com esse controle. Então, quando a criança começa a fazer cocôzinho no pinico, né, ela é elogiada, em relação à limpeza, ela é elogiada. Então, pessoas de caráter anal, né, que tem esse caráter mais anal, o valor simbólico dos produtos anais tem a ver com personalidades que lidam bem com dinheiro, que controlam. Eu lembro que conheci uma criança que ela segurava muito as fezes e segurava até onde não aguentar mais, ela só soltava quando ela queria, mesmo que a mãe dela pedisse para ir para o banheiro, ela não soltava. E eu lembro que eu falei até assim para alguém que estava perto de mim, eu digo, essa pessoa vai lidar muito bem com dinheiro, e foi dito e certo, né? Quando essa criança virou adolescente, ela sabia repartir muito bem, ela controlava todas as situações, ela tinha um autocontrole, ela que repartia as coisas para as outras crianças, ela que pensava na questão do dinheiro, porque tem a ver com uma característica de personalidade anal, né? Porque é quando a gente começa a ter controle sobre o nosso próprio corpo, como é que a gente vai mijar, que horas a gente vai mijar, como é que a gente segura as fezes, como é que a gente não segura as fezes. E aí vocês aprofundem na leitura, tá bom, gente? Porque eu estou preocupado de esse vídeo passar muito tempo e aí ficar ruim de baixar depois. E aí, depois dessa fase anal, que é quando a criança começa a controlar os esfíncteres, né? Quando ela começa a ganhar uma certa autonomia, e com isso vem o elogio, o reconhecimento social, né, marcando bem a fase fálica, né? A fase fálica é quando a criança descobre que, na fantasia infantil, por exemplo, o menino acha que todo mundo tem pênis, mas quando ele vê que a menina não tem, ele acha que caiu, ou que alguém cortou. E a menina, quando vê o pipi do menino, a criança, ela cria uma fantasia também primitiva inconsciente de que alguém tirou dela, ou que o dela de alguma maneira caiu, de que falta, alguma coisa falta ali, né? Eu coloquei até a imagem aí da garotinha, porque é a fase que as crianças descobrem sua genitália, né? Elas percebem que ela tem um pipi e que a menina não tem, eles têm curiosidade em relação a isso. E Freud vai dizer que os meninos, vai pegar uma alegoria da mitologia grega, do complexo de Édipo. Depois vocês procuram, eu vou mandar para vocês a lenda de Édipo, o mito de Édipo, né? Que ele vai dizer que o menino se apaixona pela mãe, o Édipo se apaixonou, na história do Édipo ele se apaixonou, ele foi expulso, né, da sua cidade, daí ele volta, e ele se apaixona pela mãe, sem saber que é a mãe, e mata o pai. E depois ele descobre que ele matou o pai, que estava casado com a mãe, ele vai lá e fura os dois olhos, para não ver. Aí o Freud usou essa metáfora, esse mito, para dizer assim, que na vida infantil também acontece isso. O menino, por exemplo, ele se apaixona, não a paixão erótica adulta, né? Mas ele tem uma relação erótica e afetiva com a mãe, e que o pai ali é um empecilho para ele.
Porque na fantasia da criança, do menino, ele queria a mãe só para ele, né? Mas ele tem que dividir a mãe com o pai, né? E esse pai castra ele, porque precisa ter alguém também para dizer, olha, né, não é só você e sua mãe, tem outro aqui, a sua mãe divide sua atenção comigo e com outras pessoas. E, gente, assim, eu não estou falando só que é homem e que é mulher, por exemplo, pode ter dois casais, um casal homoafetivo, dois homens e duas mulheres, mas é importante sempre que um exerça o papel, a gente está falando de função de cuidado, de função de castração, então, sempre tem que ter um terceiro para dizer o que pode e o que não pode, né? Então, eu cito assim, por exemplo, assim, homem e mulher, marido e mulher, mas pode ser duas mulheres, podem ser dois homens, porque sempre tem um que vai exercer uma função de cuidado, os dois, mas tem sempre, é importante ter um terceiro nessa relação, que vai instituir a lei, que vai separar, que a criança precisa perceber que ela não está numa simbiose, que ela não é uma só pessoa com a mãe, porque daí ela vira esquizofrênico, né? Ela tem que perceber que existe uma terceira pessoa, uma outra pessoa, que pode ser um tio, um avô, e que ela precisa dividir esse afeto e esse amor com essas outras pessoas. Isso é muito importante para a criança. A menina também se apega mais ao pai, né, no sexo oposto, e também tem que dividir aquele pai com a mãe, né, e também a fantasia da criança, ela precisa se adaptar, ela precisa criar, da menina, criar os trejeitos femininos para poder ser essa mulher à altura da mãe e do pai. Tá? Então, tudo isso é num nível, assim, simbólico, tá, gente? Não é uma história que você vai pensar, a criança tá pensando isso, está pensando aquilo. É como ela vive a sua afetividade nas suas relações, né? Imagina, se você não precisa fazer muita coisa, basta você imaginar que a criança tem a sua fase egoísta, ela não quer a atenção da mãe só para ela. Aí o pai fala assim, eu quero dormir como mãe, na cama, hoje, quero ficar com ela 24 horas. Aí vai o pai fala, não, você tem que ir para a sua cama, entendeu? Então é importante, porque isso vai estruturando a gente para viver em sociedade. O período de latência, gente, é o período que a gente esquece todos esses conflitos ali amorosos entre pai, mãe e criança e vai para a escola. É o período que a criança entra para a escola, que ela esquece, ela reprime esses desejos, essas fantasias que ela nutre em relação ao pai e à mãe, ela relega, reprime a nível do inconsciente, ela vai expandir a sua relação social para além dos pais e das mães. E aí marca o período de latência a partir dos 6 anos até os 10 anos de idade, lembrando que esse é variável, né, não é uma idade fixa, mas marca a entrada da criança na escola, ela aprende que existem outras pessoas, que ela precisa dividir o afeto, que existem regras, e aí ela vai passar um período assim que ela não vai ter muito interesse mais por isso, né, ela vai se expandir no interesse mais social. Mas daí, gente, depois que a criança está lá na sua paz, o período de latência, começa a vir os hormônios da puberdade, né? Começa a nascer pelos, a pessoa começa a sentir, crescer os órgãos genitais, e começa a modificar, começa a nascer os seios nas meninas, e elas começam a se interessar pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, e aí elas começam a sentir o prazer genital. Então, vocês percebem como o prazer, e aí vem a fase da masturbação, da vivência da sexualidade, e Freud encarou que essa organização, quando chega na fase genital bem feita, né, bem estruturada, é a fase já adulta, né, a preparação do caminho do desenvolvimento psicossexual para a fase adulta. Então, vocês veem que a pulsão busca a satisfação primeiro pela oralidade, depois pela analidade, depois pela fase fálica, né? Aí depois vem um período de latência, que é a entrada da criança. Ela esquece um pouco, ela sai um pouco desse conflito ali, muito colado nos pais, para entrar no mundo social. E depois ela vai viver essa genitalidade. Ela é a fase mesmo do amadurecimento sexual, do namoro, do sexo e das trocas. Só que, gente, Freud vai falar que a gente pode ficar fixado numa das fases anteriores, né? Então, nem todo mundo se organiza e vai viver sua sexualidade adulta de maneira genital. Então, tem pessoas que vivem fetiche,
tem pessoas que são sádicas, que sentem orgasmos e gostam sentem prazer não pela via genital, mas, por exemplo, por olhar, por sexo com animais, sexo com crianças, pedofilia, né, zoofilia e sexo com cadáveres. São todas as perversões, né, a que a gente chama de parafilias, né. São fixações nessas fases anteriores polimorfas à fase genital. Então, às vezes o indivíduo não desenvolve sua sexualidade, ele fica preso, fica fixado numa fase infantil da sexualidade. E aí ele já é adulto, mas ele não consegue viver uma vida sexual e um amadurecimento psicossexual satisfatório adulto, né? Ele vive ainda uma sexualidade parcial, né? Que fica fixado numa das etapas de desenvolvimento, regredido numa das etapas de desenvolvimento anterior. A gente pode trazer aí desde coisas graves, como a psicopatia, os transtornos sexuais, de serial killers sexuais. Esse já é o caso mais grave, né, de psicopatia, mas a gente pode também trazer coisas mais leves, assim. E aí dentro das coisas mais graves, as parafilias ou as perversões, né, que eu falei. Então ele não consegue não consegue lidar com a mulher ou com o homem de forma adulta, de uma maneira genital, adequada, ele vive isso parcialmente, né? Então, por exemplo, um adulto que faz sexo com uma criança, um pedófilo, ele tem uma sexualidade bem regredida em fases anteriores, ele não conseguiu fazer esse desenvolvimento à fase genital, ainda está numa curiosidade, numa vivência de sexualidade infantil muito forte. O necrófilo que faz sexo com um corpo morto também, ele não consegue, ele tem problemas, ele tá parado numa fase do desenvolvimento psicossexual que ele não consegue se relacionar com uma pessoa viva e com as demandas de uma pessoa viva. Então, são perversões, né? São perversões sexuais que ficaram ali pelo meio do caminho, que não é o nosso interesse, né? Eu estou apresentando a teoria psicanalítica para vocês, mas ela é longa, ela é profunda, só estou apresentando aqui a superfície dela e dando alguns exemplos para que vocês, se tiverem curiosidade, possam ler mais e estudar. E aí a formação dos sintomas, né? Como é que Freud tem, né? Eu falei um pouco disso no começo, né? Como é que Freud tem acesso a essas questões inconscientes? Pelos atos falhos. Às vezes a gente quer falar uma coisa e fala outra, né? Por exemplo, às vezes você quer falar uma coisa e você solta outra, assim. É, que chama de ato falha, quando o inconsciente solta aquilo que você realmente queria dizer, mas não de forma consciente, assim, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Sei lá, você fala uma coisa erótica, assim, numa situação bem inusitada, assim. Isso demonstra várias coisas inconscientes que você poderia explorar, né? Os sonhos, né? Quando a gente sonha, a psicanálise, a gente ela interpreta sonho. É muito legal você chegar com seu terapeuta, falar um sonho que você teve, que você não entendeu, e ele te ajudar a ver que aquele sonho tem tudo a ver com suas vivências, com as coisas que você às vezes até precisa de saber e descobrir, que às vezes a gente descobre coisas no sonho, né? Então, o sonho, gente, é a nossa porta para o inconsciente, né? O sonho o inconsciente da gente manda cifrado uma mensagem para o nosso consciente através do sonho. Então, nossos sonhos, através dos seus símbolos, muitas vezes, às vezes fantásticos, esquisitos, através do seu simbolismo, é um mecanismo que o inconsciente manda para o ego de uma maneira suportável de a gente entrar em contato com alguns conteúdos. Então, o psicólogo, o psicanalista, ele vai analisando o seu sonho e aos poucos vai levando você a tomar conhecimento de coisas que você não prestou atenção, que você precisa saber sobre si mesmo. Né? E a neurose e os sintomas são os conflitos, né? A gente só tem acesso também, gente, só pode fazer análise quem sofre. A gente só tem acesso à nossa entrada no nosso mundo psíquico através do sofrimento. E quando a gente está sofrendo de alguns sintomas e de alguma neurose, a gente busca ajuda, a gente se abre para ajuda, né? A gente acredita que pode alguém escutar a gente
e ajudar a gente a descobrir as causas desse sofrimento. Então, para Freud era muito importante você desejar, você está sofrendo por alguma questão que você não sabe, o que a causa, ou que se sabe, mas que te aflige de maneira desproporcional, e você acreditar que quem está te ouvindo pode te ajudar. Porque aí você se compromete, você se engaja com aquele tratamento e você busca a superação daquelas coisas, né, dos sofrimentos e da neurose. Tá bom, gente? Eu acho que essa teoria é densa, pesada, eu acho que a gente ficou muito tempo aqui online e eu vou tentar depois mandar o link para vocês, tá bom? Alguma dúvida, Adriana, Astrid? Só ficaram vocês duas desde o começo até agora. Professor, eu quase não participei da aula, porque toda hora a internet estava caindo aqui. Pois é, Patrícia, eu vou botar o link, depois você, assim que você puder, que a internet ficar melhor, você revisa, tá bom? Eu vou mandar, já mandei a apresentação para vocês. Oi. Não dá para escutar direito, professor Fábio, mas eu tentei tomar nota de algumas informações que o senhor deu. Mas o senhor disse que vai mandar esse trabalho, essa informação que o senhor deu, vai colocar no grupo, né? Vai. Pô, já mandei Pra lá no gente Google, já mandei no tomar. Google Sala de Aula a Oi. apresentação e vou mandar depois o link da aula, dessa gravação. Tá. Bom, Obrigada, professor. tá bom. E a Só Patrícia? isso, professor. Nenhuma dúvida por enquanto. Alguma dúvida, Patrícia? A internet está ruim hoje para todo mundo, né? Verdade, algumas dúvidas, mas eu tenho que reassistir de novo a aula, porque teve pedaços que eu não assisti. Ficou, tipo, assisti pedaços, outros não escutei direito o áudio. Hoje a internet não estava colaborando. Mas Tá, teve essa muita que é... coisa que deu para Ah, entender também. então vamos fazer o seguinte, todos vocês que vão assistir esse vídeo, vamos fazer o seguinte, vocês sabem que a aula não termina agora e que eu estou atendendo a vocês direto, então, quer dizer, no horário comercial, né, gente? Porque tem horários que não dá para eu responder, mas vamos fazer o seguinte, assim que você assistir esse vídeo, essa semana, anota, vocês estão fazendo um registro no caderno de vocês, anota a dúvida e joga lá no grupo, gente, vocês precisam falar as dúvidas. Quando vocês não falam, eu acho que a aula está ótima e que vocês não, tá tudo certo. Então, se vocês não me falarem, eu não vou saber. E, às vezes é a dúvida de outros colegas. Então, assistam esse vídeo, se vocês puderem, leiam o texto, mesmo sem não poder assistir o vídeo, mas se você ler o texto e já tem uma dúvida, joga a dúvida lá no grupo e a gente vai conversando e vai esclarecendo, tá bom? Certo, né? Então, eu vou encerrar por aqui, gente, a gravação, desejando para vocês uma boa noite. Vou aproveitar, já vou aproveitar a internet aqui, vou colocar lá no Google Sala de Aula esse vídeo e vou mandar o link para vocês lá no grupo da turma. Tá bom? Assistam quando puderem o vídeo e façam as anotações de vocês para enviar a evidência depois da próxima aula. Eu acho que já vou agendar agora o envio das evidências para o dia 4 de setembro. Mas só aguardem um pouquinho, que eu vou confirmar a data depois que eu der a terceira teoria, que é próxima, que é a da aprendizagem social. Tá bom? Tchau, gente. Tá bom, professor. Boa noite para o senhor também. Obrigado. De Tá nada, muito meu boa a filho. informação. Obrigado. Obrigado. Tchau, boa noite para você. Boa noite. Obrigada. Tchau.